Não, é um gigantesco, né, cara? E tem aquela genética, tem aquele privilégio todo, enfim. Né? Tirando a condução da carreira do cara, esses estresses que aconteceram, o cara é realmente um caroço, né, meu? Sim. Eu falei, e o Kaique é um cara bom. Bom também. Ele é muito bom. Mas ele tava... Né? Eu vou lá olhar, né, meu? Aí eu olhei assim, eu falei, não, cara, calma. Calma, mas eu sabia que não era ele. Eu falei, os caras já estão, vão foder o cara. Fiquei pensando assim, vão arrebentar o Kaique agora. O cara não deve estar falando nada. Outro cara que também se criou uma expectativa muito grande, depois conseguiram apagar o cara de tanto ficar enchendo o saco, era o Zancanelli. Os caras incomodaram em cima dele, meu. O Zancanelli. E o Zancanelli é um cara na dele, velho. Ele super de boas, né, meu? E aí conseguiram dar uma apagada no cara lá de tanto que encheram o saco. Porque, vai vir agora, vai quebrar todo mundo. Calma, meu. Deixa o cara trabalhar, velho. O Zancanelli é grande, cara. O Zancanelli é bom. Melhorar um pouco mais treina a perna, bem, a panturrilha. Treina muito bem, mano. Pra mim, ele é um dos melhores treinos. Treina muito bem. Pra mim, é um dos melhores treinos. Tem um físico muito agradável. Tem. Cara, totalmente harmonioso, né? Só até a panturrilha tem que dar aquela melhora naquela panturrilha, né, cara? A panturrilha não é assim. É difícil, né, cara? Mas assim, o que ele precisava ali no físico dele? Mais volume. Se ele colocasse mais volume ali naquela dorsal, pegasse um pouco mais de posicionamento ali nos glúteos, né? Porque o glúteo dele é pequeno. Então acaba afetando o posterior de coxa. Sim, a perna dele como um todo, legal, né? Tem um conjunto legal. Faz isso muito bom. Mas na hora que chega em glúteo... Quando ele fica de costas, aí a costa dá uma derrubada. Acaba pecando um pouco. Estamos agora no podcast para avaliação de glúteos. O glúteo é um músculo também. Eduardo, conta pra gente aí o que você acha aí do Bitelo, cara. Qual é a perspectiva dele aí? Vai continuar no powerlift? Ele vai mudar? Cara, assim, eu tenho acompanhado bastante essas demandas profissionais que ele tem atualmente. O Bitelo, ele é um cara que o powerlifting agradece o marketing que ele trouxe, né? E ele é um cara que ele merece passar por tudo que ele tá passando. Só que o Bitelo, ele tem uma empatia tão grande, um carisma tão grande, de uma forma geral do público, ele não vai ficar só no Power. Pra onde ele for, mano, ele vai ser bem cara, recebido. ele... Vai pro Strong? Esses dias ele tava... Ontem ele tava postando vídeo lá na Polícia Militar, aprendendo a dar tiro com o pessoal. Ele é um cara que ele tem um carisma heterogêneo, absurdo. O público, de uma forma geral, abraçou esse cara. Pra mim, ele compete... Ele furou não completo. Furou a bolha por completo. Pra mim, ele compete, eu acho que o Mundial, que ele já voltou, eu vejo que ele já voltou a treinar. Mas depois do Mundial, ele larga o Power. Porque assim, ele larga o Power, cara, porque... Ele larga o Power e, cara, aí eu vou dizer assim, ó, ele é um cara múltiplo pra tudo. Fazer tudo, né? Não só esporte, né? Ele vai lá e puxa um caminhão, faz uma queda de braço, aí quando ele tá lá no programa da Danilo Gentili de noite, quando ele tá no SBT de novo, e aí ele vai lá na polícia e tá lá trocando tiro com os caras lá, os caras ensinando. Ele é um cara tão carismático, ele tem uma adesão tão grande do público, velho, que não tem... Ele não vai ficar pra mim, ele não fica no Power. Porque ele não fica... Não porque o Power não serve pra ele. Não tem nada a ver. Porque assim, assim como ele trouxe o marketing pro Power, o marketing que o Power precisava, se não existisse Power, não tinha Bitelo. Ele se fez valer do Power também. O esporte ajudou ele nisso, alavancou ele nisso. Foi uma complementação. Ele nos trouxe o marketing necessário pela figura carismática que ele é. E ele merece muito tudo isso. Uma via de mão dupla, né? Uma via de mão dupla. Mas se não fosse o Power, ele não tinha existido. Porque foi através do Power que ele surgiu. Mas ele é um cara... Eu não digo que em esportes específico, eu não sei se ele vai para esportes. Eu acho que ele vai fazer, sabe o quê? Vai fazer que nem o Lero Wells. Uma competição de tapa na cara, competição de quebra de braço. Porque assim, cara, o Larry Wells é um cara extremamente carismático por todo mundo também. Todo mundo gosta do cara. E é um ponto positivo, entendeu? Por quê? Porque ele vai conseguir ajudar vários esportes. Sim, vai. Cara, ele vai ser um... Eu acredito que para 2026 ele vai ser um embaixador esportivo. Isso. Mais voltado para os esportes de força, assim, em geral. Esportes de força. Mas eu não te duvido que daqui a pouco ele tá entrando no estádio de futebol ali, brincando com os caras,
numa quadra de basquete brincando com os caras, numa NBA da vida. Esses tempos ele tava com uns jogadores de basquete, eu acho. Eu acho que eu vi alguma coisa dele com alguém, não lembro se era vôlei ou basquete, sabe? Os caras altos junto com ele, assim. Eles estavam fazendo uma brincadeira lá. Ele é um cara que ele vai pertencer ao Brasil. Ele vai... Não a um esporte em específico. Ele vai ser uma figura representativa, um brasileiro representativo para várias demandas, assim. Cara, e assim, bem é bem verídico isso aí. Bem visão, colocado. Bem colocado essa sua visão. Eu também, agora você falando assim, não imaginava isso. Mas vendo você falar assim, eu acho que ele vai ser um grande representante de várias modalidades aí do esporte. Sim. Porque assim, o esporte, o powerlift principalmente, ele pede um comprometimento grotesco da nossa parte. Não estou dizendo que o Bitelo não tem comprometimento, e sim que se ele focar no powerlift, ele pegar e engatar uma preparação, o marketing dele fica deficiente. Porque ele tem que gravar aqui e ali, ou puxar caminhão, ou competição de tapa. Quando a gente está em preparação, não existe. Quando a gente está em preparação, tem agachamento, supino e terra. Entendeu? Então, assim, acho que é uma das coisas que corrobora também para ele não ficar preso no power. Pra ele ir para um outro esporte, conhecer outros esportes. Quando a gente está no powerlift, a gente está se preparando para aquilo. Não tem corridinha, não tem salto, não tem tapa na cara, não tem puxar caminhão, tem a minha periodização e agachamento, supino e terra. A gente não faz nada fora disso, entendeu? E para o marketing dele, para o embaixador que ele pretende ser, para a pessoa que ele é, essa pluralidade, ela depende de ele ter ali a possibilidade de ir e vir, né? De adentrar um esporte ou outro. Vai limitar a produção de conteúdo dele, né? E também acaba limitando a pessoa dele, né? Ele vai ser improdutivo para a mídia que ele tem. Sim, exatamente. Ele tem muita mídia para ser improdutivo. Então ele vai ter que estar produzindo para poder manter em alta até também. Ele é um cara que ele conseguiu um range de alcance assim, velho. Em todos os públicos, cara. De todas as idades, de todo mundo, ele é o cara é uma aceitação geral, velho. Eu vim pra cá de Uber, cara o cara com motorista. O cara é uma aberração nesse sentido, meu. O Uber conhecia todo mundo assim, e ele é um cara sem vício. Ele é um cara que se mantém daquele jeito dele, sem maldade, família. É um cara que brinca. E ele é um cara que eu achei que em um determinado tempo, pela vida pacata que ele tinha, que ele fosse se assustar um pouco, de repente entrar numa depressão. Porque assim, olha só, ele é um cara hoje, e aí eu puxo até o finado Robbie Williams, aquele que foi o cara que fez o robô lá, né? Foi um dos primeiros casos de suicídio chocante, né? E ele deixou uma carta, na carta, e trechos da carta, ele mesmo dizia que, cara, eu não consigo ver um filme no cinema, eu não me lembro qual era o contexto geral da carta. Mas, tipo assim, uma pessoa normal. O Bitelo é um cara que hoje ele não pode sentar numa praça no shopping e comer um hambúrguer. Não pode, mano. Ele não pode fazer um treininho numa academia que ele queira. Então, ele não pode... Ele só falou que o motivo da depressão dele foi esse. Sempre não tá à vontade, entendeu? Com a vida. Você Exato. tem que estar com alguém, não pode estar sozinho. Exato. A companhia dele já não bastava mais nem pra ele. Se você vê... Mas se ele for viajar pra outro país, dá. Até, acho que não. Uma cara, tem gringo já reconhecendo ele. Pega no próprio Power, rolou um papo que se achava, por exemplo, que era uma mentira, que o Jesus Olivares tinha convidado ele pra treinar. E o Jesus Olivares, que é um expoente do esporte, é um grande atleta da Super Heavyweight, mas ele é da IPF. Sim, é da IPF. Mas é um grande atleta. O Jesus Olivares sabe quem ele é, cara. Convidou ele pra dar um treino, velho. Olha onde é que o cara chegou, meu. Olha onde é que o cara chegou, velho. E ele não intimou assim, vem treinar. Não, ele falou, cara, se quiser vir treinar aí e tal. Então, tipo assim, velho, olha o tamanho do alcance do Bitelo. Ele, por isso eu tenho, cara, certeza, assim, compete mundial de power, independentemente do resultado, ele vai tocar a vida dele em vários outros certames, porque ele é um cara que é bem quisto em todos os lugares e por todas as comunidades. Ele vem de família extremamente pobre, ele tem que fazer dinheiro e pra mim ele tá certo. Pra mim ele tá certo. Ele tem que fazer isso aí mesmo, tem que dar uma de Larry Wells, tem que brincar. E ele é um cara brincalhão, ele é brincalhão, ele é carismático, a galera gosta dele. Ele tem que se divertir. Ele tá se divertindo fazendo isso tudo. Só espero que ele continue, que ele tenha cabeça pra suportar toda essa fama, né?
É. Não no sentido dele ficar se achando, algo assim, mas que ele não fique. que nem Ele não aquele- fique. Que ele não perca essa questão que nem o Robbie Williams teve, não tem mais liberdade, não tem mais nada, né? Que ele continue, que ele tenha. Que Cara, Deus não- ilumine ele, a família dele, para que ele Não só continue ele, cara, mas assim, curtindo tudo isso, né? Da melhor Muitos forma possível, né? muitos outros tiveram esse mesmo insight. O próprio Michael Jackson, né, chegou a interditar um mercado para ele poder fazer compra sozinho como uma pessoa normal. Amy Eu vi isso aí. Winehouse, Eu vi isso aí. poucos dias antes de morrer, ela conversando com um próximo, ela falou que se pudesse trocar toda a fama dela para poder sentar para comer um lanche, ela faria sem pensar duas vezes. Quando ela deu essa sumida, a Amy Winehouse, só fazendo uma nota de rodapé, quando ela deu essa sumida, eu gostei porque eu gosto de blues, jazz, eu escutava bastante ela. Ela voltou a tocar no primeiro bar que ela foi lançada. Ela pediu pra mulher, eu posso ficar aqui, né, já nesse definhamento que ela tava antes dela morrer. E ela, cidade, né? e ela voltou pra lá, voltou pros pais lá. Claro, teve o lance do namorado que arrebentou Sim. ela, foi o cara que apresentou as drogas pra ela. Mas enfim, mas ela voltou pro bar lá, que eu acho que era uma mulher, que era dona, alguma coisa assim, eu não me lembro direito da total da história, assim, mas eu me lembro que ela voltou pra lá, cara, fumar. E ela voltou e ela voltou a fazer o que ela fazia, fumava um cigarrinho dela, ficava lá, cantava uma que outra música, tomava um drink, né, pra tentar ter uma vida normal de novo. Mas depois, infelizmente, aí faleceu, né, cara? Tem um cara que é super famoso que ele não aceita que a fama tire a liberdade dele, que é o cara que faz O Keanu Reeves? Keanu Matrix? Keanu Reeves. Keanu Keanu Reeves. Ele não admite, ele anda de metrô, ele vai no banco da praça, senta, conversa com as pessoas que estão passando, de boa. Entendeu? Acho que ele, desde o começo, ele trabalhou a mente dele, né? Pra isso. Pra isso, pra que ele não... Ele é muito famoso, tem muita grana. E o fato de ser bem quietão na Ele dele, faz assim, muita fazer isso sozinho, a filantropia galera meio que não. A galera acho que meio que já sabe, não fica enchendo o saco dele a full. Né, ele faz essa então, dele, Ele já faz isso. ele já faz, pessoal, ele é vai desse pra jeito sua aí, eu não casa. vou ficar enchendo o saco do cara porque ele é desse jeito aí, né? Sim. Ele enraizou isso desde o início, mas é uma raridade, né? Total, Ali é uma raridade, né? O cara conseguir fazer Também, isso aí, né? né? Eu acho que Pegando é metrô. bem importante isso aí, né, irmão? A gente ter sempre o retrovisor à vista, né? Saber de onde veio, saber o que é, saber quem caminhou com a gente. Eu acho que tudo isso influi bastante, né? Na formação da nossa personalidade, independente do ponto onde a gente chega, né?